Nesse momento, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, ter mais esses esclarecimentos que tanto nos ajudam no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer a nossa evolução de forma tranquila, de forma consciente. E pedimos também que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado, inspirado por esses amigos que aqui estão, e que seja um estudo muito proveitoso para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, escolha das provas. Hoje a gente vai falar de escolha das provas. É sempre uma pergunta que a gente se faz muito durante a nossa existência, né? Mesmo inconsciente. E uma pergunta que a gente pode começar fazendo hoje: ser mãe é uma escolha, uma prova? É? É, né? Ser mãe é uma escolha. A gente, quando nós estamos no corpo físico, né, quando a gente está em meio ao aparelho físico, né, quando nós estamos presos, né, na prisão, como diz Jesus lá em Mateus, tudo isso interfere muito na nossa caminhada. E a gente questiona muito os fatos que acontecem com a gente. Imaginem vocês que durante a nossa existência a gente faz diversas escolhas. A gente escolhe muitas vezes mudar de emprego. A gente escolhe casar ou não casar, se relacionar com uma pessoa ou não, se separar ou não, se alimentar ou não, beber ou não. A gente passa a nossa vida inteira fazendo escolhas no campo material. Essas pequenas escolhas que nós fazemos durante a nossa vida, durante a nossa encarnação, naturalmente que essas pequenas escolhas não são previstas antes de reencarnarmos. São fatos que nos chegam, permitidos por Deus, mas que fazem parte de um planejamento. Fazem parte, na maioria das vezes, de um gênero de provas que nós escolhemos antes de encarnarmos. Agora vamos fazer aqui uma pequena análise. Imaginem vocês, quando a gente está aqui para fazer uma prova, por exemplo, no colégio, todo mundo aí vai se remeter ao colégio, à faculdade, né? Antes de fazer a prova, existem pessoas que ficam extremamente nervosas. Pessoas que não conseguem se controlar. Outros encaram a prova escrita em um colégio, em uma faculdade, de uma maneira muito calma, muito tranquila. Outros nem estudam para isso, nem fazem esforços. Imaginem vocês, quando nós planejamos no mundo espiritual o nosso retorno, quando nós sentamos lá e escolhemos o gênero de provas ao qual vamos direcionar a nossa existência, e quando aqui chegamos, qual impacto nós temos? Porque nós saímos de lá com a responsabilidade. Mas aí muitos podem dizer: ah, mas a gente se esquece. Mas a gente tem um véu. Não é uma parede. Por que a espiritualidade fala em véu do esquecimento? Porque através dele nós conseguimos vislumbrar o que tem do outro lado. Se a gente esquecesse totalmente todo aquele nosso comprometimento, seria muito mais difícil. Mas está dentro de nós
a responsabilidade assumida. Só que quando aqui chegamos, nós esquecemos o quê? O principal. Tem até uma historinha, eu falei principal, me lembrei da história. Vou contar, que essa historinha é interessante e ela vai conseguir, a gente vai guardar bem o objetivo do nosso estudo dessa noite. Uma moça estava passando em frente a uma caverna com uma criança no colo. E aí lá do fundo dessa caverna, ela ouviu uma voz. E essa voz dizia: pode entrar e pegar tudo o que você quiser. Mas não esqueça o principal. E ela passava uma vida de muitas dificuldades, entrou na caverna. Quando ela entrou na caverna, ela viu que a caverna estava repleta de ouro. Ouro, prata, diamantes. E ela se colocou a pegar aquilo tudo. Pegou a criança, colocou no canto e começou a juntar o máximo de riqueza que ela podia. E aí aquela voz de novo: você tem 8 minutos. Pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. E aí ela acelerou. Antes de dar os 8 minutos, ela saiu da caverna e ela se lembrou do primeiro recado da voz. Assim que você sair da caverna e o tempo acabar, a caverna irá se fechar e nunca mais se abrirá. E quando ela saiu, ela se lembrou que tinha deixado lá dentro a criança. O principal. Então, guardem a história, porque a gente toda hora vai voltar no principal. Ela passou a vida, a fortuna acabou, e ela se torturou até a morte, porque ela tinha esquecido o principal. E assim é a nossa vida. Assim é o nosso planejamento. Se a gente não se atentar para o real motivo da nossa vida, a gente esquece o principal. Nós temos as nossas atribulações diárias, os nossos compromissos. Nós fazemos parte de uma rede e cada um de nós aqui não só pediu para nascer, mas enfrentou fila. Quando a gente fala, eu não dependo de ninguém, como eu não dependo de ninguém? Cada um de nós aqui está interligado de alguma maneira. Então nós dependemos uns dos outros, estamos todos ligados. E quando fazemos o nosso planejamento, que nós escolhemos o direcionamento da nossa existência, e a gente vai começar a ver isso, o gênero das nossas provas, nós precisamos estar o tempo inteiro pensando no nosso objetivo. Ah, Sandro, mas como é que eu vou saber aquilo que eu planejei, aquilo que eu escolhi? Nós temos o norte dentro da gente. Nós temos a bússola. Nós temos uma maneira de sentir quando nós nos desviamos do caminho. Algo nos chama a atenção e a gente precisa retornar. É que muitas vezes os bens materiais, os nossos vícios, as facilidades da vida, as amizades, elas atrapalham um pouco, tudo isso atrapalha um pouco, porque nos desviam, a gente perde um pouco o foco. Por isso é tão importante a gente estar sempre pensando no nosso objetivo, na nossa evolução. E Kardec, preocupado com isso, ele nos traz um tema que a gente questiona o tempo inteiro. Quando acontece algo errado na nossa vida, o que a gente costuma fazer? Falar: Deus não quis. Não é assim? Deu alguma coisa errada? Deus não quis. Vamos tocar o barco. Como é que Deus não quer? Como é que Deus pode desejar algo diferente do que o melhor para o seu filho? O melhor para nós?
Ou então a gente pega e bota a culpa na situação do país, em alguém que atravessou a nossa frente. Nós estamos sempre buscando desculpas para amenizar algo que nós não fazemos com competência, com dedicação. Então Kardec começa perguntando o seguinte: no estado errante, ou seja, quando estamos lá na espiritualidade, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Portanto, desencarnamos, passamos lá o nosso período, estamos nos preparando para retornar. Durante esse preparo, a gente sabe tudo aquilo que vai acontecer durante a nossa existência? A gente tem essa capacidade? E os espíritos respondem: ele mesmo, o espírito, nós, escolhemos o gênero de provas que desejamos sofrer, que desejamos passar. Nisso consiste o seu livre arbítrio. Então vejam bem, aqui tem duas informações importantes. Primeiro, nós escolhemos o gênero de prova. Não escolhemos os detalhes. Se eu preciso me confrontar, se eu tenho algum problema com o dinheiro, se eu errei demais, eu escolho a prova da riqueza. Tudo aquilo que vem junto com a riqueza, eu não tenho total controle sobre aquilo, eu não escolho o que vem junto, eu escolho o gênero da prova. Se eu escolho me confrontar com os meus vícios, sejam eles morais, sejam eles materiais, esse é o gênero escolhido por mim. Mas o entorno dele, eu não sei se eu vou me confrontar, se eu vou viver com viciados, em bebidas, em drogas, o que isso vai me trazer, se eu vou me envolver a grupos, vou praticar assaltos, tráfico, tudo isso serão fatos que estarão me cercando, me influenciando, para que eu prove a minha capacidade de superar isso. Então eu escolho o gênero. E a espiritualidade deixa muito claro quando ele diz: até aí vai o seu livre-arbítrio. Ou seja, eu estou na espiritualidade, fora do corpo físico, eu consigo visualizar com mais facilidade os meus problemas, os meus defeitos. É como se nós estivéssemos andando entre montanhas e estivesse com o tempo fechado, muitas nuvens. Quando a gente sobe ao cume dessa montanha e olha de cima, a gente consegue visualizar o vale inteiro. Então é assim a nossa vida. Quando a gente está na espiritualidade, nós conseguimos vislumbrar com muito mais facilidade a nossa vida e as nossas necessidades. Quando nós estamos no corpo físico, a nossa dificuldade é imensa em saber aquilo que realmente nós precisamos. Então, quando a espiritualidade diz: até aí vai o seu livre-arbítrio, é na escolha do gênero. Mais que isso, eu ainda não tenho capacidade de escolher. Eu ainda não tenho permissão de escolher. E Kardec continua: não é Deus quem lhe põe as tribulações da vida como castigo, ou seja, como correção, como expiação? E aí eles respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha? Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação.
a de que nem tudo acabou para ele. Aí eu me lembro de um amigo meu. Imaginem a gente fazer a nossa escolha, escolher o nosso gênero de provas, desencarnar com essas provas não completas ou não ultrapassadas ou não testadas, e a gente chegar do outro lado e alguém bater no nosso ombro e falar: liga não, você vai ter outra chance, você vai voltar. Ter que refazer o processo todo novamente. E nós temos um agravante imenso, que por um lado é muito bom e por outro é um agravante. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Para a gente encerrar essa primeira parte, Kardec pergunta: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as atribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero das provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticava. Estes atos são produtos da sua vontade e do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. Bom, se eu escolho, vamos tomar como exemplo aqui que a gente escolha, nessa existência ou na próxima, lutar contra nossos vícios, nossas más tendências. Então pode ser um vício de bebida, de fumo, de droga, qualquer vício, tá? A gente precisa nascer no meio necessário para que a gente consiga colocar essa escolha em prática. Então, se eu escolho nascer, batalhar contra o meu vício químico, contra drogas, eu vou nascer provavelmente numa área inferior, mais difícil, entre pessoas que não só façam o uso, mas que também vendam, façam tráfico. E essas pessoas, para isso, terão que usar de outras práticas, assaltos, e eu estarei no meio de tudo isso. Eu escolhi tudo isso, eu escolhi um gênero. Esse local, o meio, tudo aquilo que circunda, tudo aquilo que vai chegar até a mim, a decisão que eu tomar é responsabilidade minha. Não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus. Vamos tomar aqui Deus como aquele que criou todas as leis que regem o universo. Deus não é aquele velhinho de barba sentado numa nuvem tomando conta da nossa vida. Deus, criador de todas as coisas. As leis que regem o universo colocam os problemas em nosso caminho de acordo com as nossas escolhas. O que a gente vai fazer com isso que chega até nós é responsabilidade nossa. É aquela história do raio. Se eu tenho que morrer eletrocutado, o raio não vai cair na minha cabeça porque eu preciso morrer eletrocutado. O raio vai cair naquele lugar, naquele dia, naquela hora, e eu serei intuído a passar lá. Se eu tiver que morrer decorrente de um acidente, né? E isso tem no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, não me recordo. Eles falam sobre um caso de uma escada que o degrau estava rachado, né? Livro dos Espíritos, né? Então eu serei intuído a subir naquela escada, porque ali um degrau está rachado e eu sofrerei o acidente. O degrau não vai ser rachado, ninguém vai rachar o degrau para que eu morra daquilo ali. Então vejam o trabalho da espiritualidade, como tudo funciona em conjunto, para que possa ser cumprido o meu livre-arbítrio, a minha escolha.
o direcionamento que eu dei à minha existência. O que eu estou fazendo aqui hoje? Para mim é uma prova. Passarei pelo julgamento de vocês. Vocês estarão julgando aquilo que vocês estão ouvindo. Por que eu escolhi isso? Em algum período lá na minha existência, eu sei que eu tenho muita dificuldade, eu sou muito indisciplinado. Eu sei que eu já perdi muito tempo com muita coisa na minha vida. E eu preciso estudar. Eu preciso aprender. E é através do estudo, através do aprendizado, que eu consigo me melhorar. Então, uma maneira de eu fazer isso é me forçando a fazer estudos, palestras. Que aí eu sou obrigado a estudar. Eu sou obrigado a buscar esta compreensão. Então, eu em algum momento me comprometi, não sei se com a doutrina espírita ou com qualquer outra religião, qualquer outro meio de ajuda, de fazer algo nesse sentido. Então, para mim, é uma prova. Tem muita gente que vem aqui falar que tem muita dificuldade, tem muito medo, supera muitos medos e pavores realmente, para poder estar aqui e falar, se expor. Tenta vencer algo que ele necessita, é uma prova para aquele ser. Às vezes a gente julga a prova do outro sendo como muito simples, talvez para nós. Por isso que julgar a vida do próximo é tão fácil, né? E a nossa a gente vê sempre como sendo mais simples. Então, todos nós temos as nossas dificuldades e precisamos entender que precisamos estar focados o tempo inteiro no nosso objetivo. Isso não passa de maneira nenhuma por nenhum tipo de fanatismo religioso. É simplesmente a realidade da nossa vida. Essa semana a gente estava falando para um grupo em Minas Gerais, a gente estava falando sobre isso. Será que seria muito mais fácil não crer em nada? A gente não acreditar em absolutamente nada? Como seria a nossa vida? Qual seria o objetivo da nossa existência se a gente não tivesse a fé que nós temos? Para que viver? Se é só nascer, aprender a andar, comer, beber, falar, trabalhar, ganhar dinheiro, tentar melhorar a vida, casar, ter um filho. Depois que você passa uma grande parte da sua vida trabalhando e acumulando dinheiro, aí você vai se divertir um pouco até morrer. E aí? Se não existisse nada além da vida, seria algo extremamente sem graça. Por isso que a gente entende quando as pessoas que não têm fé, que não acreditam, que não são movidas por um objetivo maior, por uma crença maior, elas se desesperam com tanta facilidade. Elas acham muito mais fácil acabar com o sofrimento, porque na cabeça delas tudo termina com a morte do corpo físico. Mas como a gente conhece, a gente sabe, não é assim que funciona. Assumimos os nossos compromissos, fizemos o nosso planejamento, escolhemos o gênero de prova pelo qual precisamos passar. Estamos nós aqui. Muitas vezes questionamos. Só que nós escolhemos. E aí Kardec pergunta na 260, como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Foi exatamente o exemplo que a gente pegou. Nós precisamos nascer no meio onde a nossa escolha seja testada. E aí a gente escuta as pessoas, eu não pedi para nascer. Nasci na família errada. Nasci na cidade errada.
Não sou daqui. Eu tinha que ter nascido lá nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha, primeiro mundo. Né? Como disse o Rogério uma vez, vai fazer o que lá? Estragar o país dos outros, né? Nascemos no lugar certo, na família certa, no momento certo. Fizemos as nossas escolhas. Então nós temos que aproveitar esse momento, porque fomos escutados. Na 260A, Kardec pergunta, e essa pergunta aqui é uma pergunta que eu ri muito quando eu li, pela resposta dos espíritos. Kardec pergunta, se não houvesse gente má na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas. Ou seja, se não tivesse gente ruim na Terra, como é que o espírito ia conseguir provar algo que ele precisa neste sentido, se não tivesse gente ruim na Terra? E aí os espíritos respondem, e deveríamos lamentar por isso? É o que acontece no mundo dos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que nele só existem bons espíritos. Fazei o mesmo com o seu planeta, bem logo em vossa terra. Ou seja, se não tivesse espírito ruim na Terra, seria ótimo. Você vai se lamentar por isso? Então Kardec achou que ia fazer uma pegadinha, digamos assim, né? E a espiritualidade diz, você está reclamando disso? Quando chegar a esse ponto, você vai estar num planeta muito melhor. Se não houver necessidade de provar, né, de nascer nesse meio para provar algo que você necessite, é porque você já está um passo a mais e o planeta que você habita igualmente. Por isso que o planeta está em transição. 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações, deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe orgulho, ciúme, avareza e sensualidade. Ou seja, para que a gente possa se tornar um espírito perfeito, nós temos que passar por todos os gêneros de provações. Será que a gente precisa e tem essa necessidade? E aí os espíritos respondem, certamente não. Sabeis porque há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Bom, todos nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós partimos do mesmo princípio. Só que a espiritualidade sempre nos traz informações de que alguns espíritos não saltam, eles simplesmente passam por certas provas com muito mais facilidade. Porque quando nós somos criados simples e ignorantes, e a espiritualidade traz esse exemplo, é como se cria uma criança. Deus mostra o caminho, a direção que nós devemos tomar. Assim como a gente guia o nosso filho quando ele nasce. A gente quer o melhor, e Deus também. Só que o que acontece quando a criança começa a crescer? A gente ensina a comer, ensina a falar, ensina a tomar banho, e ele passa para a adolescência, ele cresce. E aí chega um momento em que ele diz, já sei. Agora eu já sei de tudo. Não preciso mais da sua ajuda. Normalmente é isso que acontece. E aí começam a ocorrer os erros. E a espiritualidade diz que acontece da mesma maneira. Porque Kardec pergunta, se o espírito é criado simples e ignorante e sem experiência, como é que ele pode escolher as provas? Que capacidade é essa? Se ele é ignorante e simples, como é que ele pode ter capacidade de escolher aquilo pelo qual ele tem que passar? E a espiritualidade diz, Deus mostra o caminho. Até quando? Até o momento em que esse ser desperta mais a sua inteligência,
aumenta a sua capacidade do livre-arbítrio e ele começa a dar direção à sua vida. E aí ele pode cometer os erros, como as crianças, como os jovens cometem, como nós percebemos que nós igualmente fazemos. Nós temos uma capacidade intelectual fantástica. Nós temos capacidade de decisão fantástica. Nós temos o livre-arbítrio. Mas, quando nós estamos aqui, no meio material, a gente se esquece do principal. Nós somos seres espirituais em experiência material. Nós não somos seres materiais. Só que a matéria nos atrai com tanta força. Os nossos erros do passado, os nossos vícios, tudo isso nos atrai com tanta força que muitas vezes a gente se entrega a isso. A gente esquece os compromissos. A gente se une a seres com a mesma afinidade, com o mesmo pensamento. É por isso que muitas vezes a gente se vê cercado em difíceis situações. Kardec continua. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre e exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? E aí os espíritos dizem que Deus não se desespera, Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Isso só ocorre em um caso, se nós ficamos estacionados. E aí eles dizem, por certa, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, é quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação ou seu adiantamento, ao mesmo tempo servir-lhe de expiação, Deus interfere. Assim como está lá em Flagelos Destruidores, que Deus faz a mesma coisa quando o planeta, um povo, está estacionado, está muito sentado em cima da sua vivência tranquila, quando precisa de um empurrão para progredir, o que a natureza faz? Sacode. E assim funciona com a gente. Chegou o momento de reencarnar, nós estamos lá sentados na cadeira, batendo papo, e a gente não está nem aí. Alguém vai chegar do nosso lado e falar, está na hora, vamos lá, tem que se movimentar, cara. Ah, não, peraí, mais um pouquinho. Quem participa de reunião mediúnica, a gente tem muitos casos assim. Muitos casos assim. Há algum tempo, eu posso relatar, porque não foi um caso ocorrido em mesa mediúnica, né? Há algum tempo, em uma reunião mediúnica, um espírito chegou com muito medo. Medo de reencarnar. Tem 2, 3 meses mais ou menos. Ele iria voltar ao corpo físico com grandes defeitos físicos. Ele ia depender das pessoas. Ele só ia escutar, não ia falar, ele ia ver, ele ia perceber tudo, entender o ambiente, mas ele ia estar dependente o tempo inteiro de outras pessoas, no caso da mãe e do pai. E esse espírito não queria nascer. De maneira nenhuma ele queria nascer. Consciente da sua situação, dos problemas que tinha acarretado, mas ele não queria nascer. Não queria reencarnar. Conhecia o pai, conhecia a mãe, sabia a índole da família, sabia os defeitos que tinha cometido, mas estava relutante. Então ele foi levado a uma reunião mediúnica para que
com aquele contato, a conversa, o diálogo, ele pudesse ter um entendimento diferente, pudesse ser ajudado de alguma maneira. E é claro, né, a reunião mediúnica nunca é só para ajudar aquele ser que vem ali. A reunião mediúnica traz a todas as pessoas que ali estão aquela experiência como aprendizado. Todos os envolvidos, encarnados na reunião mediúnica, pegam aquele exemplo para tentar colocar na vida. Porque a dificuldade desse ser em aceitar, se a gente pegar e colocar a nossa vida, claro que não vai acontecer conosco, né? Da mesma maneira, porque os fatos eram bastante pesados, mas se a gente não trabalhar de maneira correta, a gente não vai poder permanecer nesse planeta. Um planeta regenerador não tem as expiações que um planeta de provas e expiações nos impõe. Está no Evangelho. Eu até tinha separado a página aqui. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, mundos regeneradores. Veja o que Kardec diz, ó. Santo Agostinho diz: no mundo regenerador ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Capítulo 3, item 17, segundo parágrafo. Ou seja, os mundos regeneradores, existem as provas? Sim. Da mesma maneira que existe no nosso planeta? Não, são mais brandas. E a gente vai ver isso daqui a pouco, rapidinho. Só que as expiações, o nosso retorno forçado, imposto, porque nós temos que resolver aquele problema que nós causamos a outra pessoa, a um grupo, a uma cidade, elas são muito mais brandas. Não tem o mesmo sentido. Então, se nós temos algumas arestas, alguns problemas pesados a resolver, vamos resolver rapidamente. A gente não pode fazer como a maioria dos espíritos, não a maioria, né, alguns espíritos que diz, vou deixar para a próxima. Porque a gente tem essa muleta, né? A gente usa muito isso. Nessa eu não vou fazer, eu vou fazer na outra. E olha que a gente escolheu. Nós traçamos o nosso objetivo. Nós escolhemos o gênero das provas. E aí Kardec pergunta na 264, o que orienta o espírito na escolha das provas? Na hora que a gente está lá sentado, planejando, antes de reencarnar, o que nos orienta? O que é que nos dá a direção? O que é que nos força? O que é que nos faz escolher aquele gênero de provas? É o objetivo. Não é o meio que vai nos levar até lá, mas o objetivo final da nossa escolha. Se eu superar essa minha escolha, se eu conseguir provar a minha capacidade, eu estarei apto para a próxima. Para algo mais leve, talvez. E aí os espíritos respondem, ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza das suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então a gente vai escolher aquilo que possa nos impulsionar com muito mais força. A gente não vai dar salto, mas se eu puder escolher provas que vão me tornar aptos a escolher outras mais suaves e me tornar mais puro, vamos dizer assim, é claro que eu vou preferir. Só que às vezes a gente pode escolher alguma coisa e a gente tem do nosso lado um anjo de guarda, um espírito superior a nós que vai dizer, Sandrão, essa aí não dá para você. Né? Não pega porque você vai ratear. Você não vai fazer. E aí, eu estufo o peito, bato no peito e falo, vou. Deixa comigo que eu vou resolver. Aí eu chego aqui, rateio. E aí faço o quê? Chego lá, o cara bate no meu ombro e fala, te avisei, né? Mas não liga não.
você vai ter outra chance. Quando será essa outra chance? Será que eu vou conseguir reunir tudo que eu tinha naquela encarnação? Eu não poderia ter pegado mais leve, feito as escolhas, né, com mais consciência? Então nós temos que ter cuidado com isso. Isso não quer dizer que a maioria de nós está errado ou vamos cometer erros. Não. Mas a gente está no lugar certo. Então a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer. Às vezes algumas pessoas ao nosso entorno precisam de ajuda e a gente não ajuda. Por que a gente não ajuda? Será que essa não era parte da minha prova? Eu não escolhi ajudar aquelas pessoas, mas eu escolhi aquele gênero. A natureza trabalhou de tal forma que aquilo veio do meu lado. A mesma maneira é quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer caridade, ajudar o próximo. Bom, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar o próximo, vou fazer caridade. O que começa a acontecer? Quando a gente fala, o universo começa a conspirar. O que vai acontecer? Valéria vai chegar para mim e vai falar, Sandro, ó, tem uma mulher ali precisando de passe. Aí eu vou falar, não vai, pô, hoje não vai dar. Hoje eu estou atrasado. Aí o Rogério vai falar comigo, ó, tem uns vovô lá no abrigo lá que estão precisando cortar o cabelo. Ô, Rogério, desculpa aí, mas não dá para ir lá cortar o cabelo. Ó, a campanha do quilo está precisando de gente. Rapaz, não dá para ir na campanha do quilo. Eu me coloquei à disposição. O universo começa a trabalhar ao meu favor. Mas eu não entendo. Parece até aquela piada, né? Do cara morrendo afogado, aí passa um toco, aí passa o helicóptero, joga a corda, e o cara que, né, morre, chega lá e fala, pô, Deus, você não me ajudou? Como é que eu não te ajudei, meu amigo? Botei um toco para passar, mandei um helicóptero, jogaram corda, você não pegou a corda, não pegou o toco, não foi para o helicóptero, você não fez nada. Você não fez esforço. Então, quando a gente se coloca à disposição, quando a gente escolhe, o universo começa a conspirar a nosso favor. As coisas começam a acontecer. Se a gente não prestar atenção nesses sinais, a oportunidade passa. E a gente simplesmente esquece. Bom, e aí Kardec pergunta na 265, se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Ou seja, se eu tenho tendência ao vício, eu escolho aquele gênero de prova para poder viver naquele meio, para poder me comprazer daquilo ali, para poder me satisfazer. Os espíritos respondem, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis. Então vejam vocês, Deus permite que a gente dê o direcionamento à nossa vida que a gente desejar. Nós escolhemos aquilo que precisamos fazer de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que a gente acredita. Se a gente aqui hoje, se a gente estivesse aqui no mundo espiritual, vamos fazer um exercício, não estamos vivos, está todo mundo morto aqui. Todo mundo é espírito. Vamos aqui fazer uma escolha. Alguém aqui tem algo que sinta que precise mudar? Alguém tem? Algum vício? Alguma dificuldade, né, material? Algum apego? Raiva, ódio? Pessoas que precisam perdoar? Erros que nós cometemos na nossa existência? Então vamos dizer que agora a gente tem que escolher um gênero de prova. Que gênero seria esse?
O que é que a gente escolheria para a nossa próxima existência? Nasceríamos na mesma família? Com as mesmas pessoas? Teríamos que incluir alguém nesse meio porque erramos? Teríamos a mesma mulher, a mesma esposa ou o mesmo marido? Minha mulher falou comigo, aproveita nessa, porque na próxima não estou mais com você. Já me deu o recado. Já estou preparado. Vou para novas aventuras, né? Ela já me liberou, então tá bom. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque vai chegar o momento da morte. A gente vai morrer. É fato. Vamos precisar sentar, rever a nossa vida, pensar nas nossas fraquezas. Que tipo de fraqueza eu tenho? O que eu posso escolher? Misérias e provações. Estamos nós preparados para retornar ao corpo físico e passar por uma vida miserável e cheia de provações? Nós escolheríamos, não precisa responder, tá, gente? Nós escolheríamos esse tipo de prova? Ter uma vida miserável e de provações? Ou escolheríamos aqui, fortuna e poder? Pronto, nossos olhos brilharam. Mas é assim. É assim. Quando eu converso com meu irmão sobre isso aqui, meu irmão Cássio, ele sempre diz a minha mãe, ele fala, Sandro, essa ficha aí tiraram quando eu fui escolher. Porque se tivesse, eu tinha escolhido. É a nossa tendência. Por quê? Porque estamos no corpo físico. E Kardec aqui ainda pergunta, é possível fazer esse planejamento enquanto estamos encarnados? É possível a gente almejar. É possível a gente pensar. Até porque nós dormimos e há o desdobramento. Só que nós só podemos fazer esse planejamento, fazer esta escolha, estando na espiritualidade. Por quê? Porque estamos fora do campo material, fora do campo físico. Qualquer escolha que a gente tiver que fazer agora, ou eu seria capaz de jurar, não vou jurar porque, né? Mas eu seria capaz de jurar, a gente escolheria com toda certeza a fortuna e o poder. Com toda certeza. E a gente iria prometer que a gente ia usar bem a fortuna, que a gente ia ajudar o próximo, que a gente ia transformar o abrigo num lar daquele top, né, Rogério? Espetacular, que os velhinhos iam ter elevador. A gente ia fazer isso. Por quê? Porque nós hoje estamos na carne, onde é muito mais difícil tomar esse tipo de decisão. Por isso que a gente sempre fala, nunca tome decisão em estado alterado, seja em excesso de alegria, excesso de raiva, de ódio, tristeza, não faça. Espere a serenidade. Porque em estado alterado a gente toma a decisão errada. E no corpo físico a gente não pode se planejar. Porque a gente vai dar uma tendência maior ao material, que é aquilo que a gente enxerga, é a nossa preocupação. Então a grande maioria de nós faria esse tipo de escolha. Será que a gente escolheu o convívio com vícios? Seja ele de qualquer aspecto, moral ou material, químico. A gente já preferiu o afastamento disso. Então tudo isso que nos circunda é o que nós precisamos. O assunto é muito vasto, né? O capítulo é muito longo, é grande, tem colocações fantásticas de Kardec, que vale a leitura, né? Mas eu queria dar só um parecer, né? Que a gente pudesse se situar
e a gente não esquecesse o quê? O principal da nossa existência. A gente seguiu o nosso caminho firme, escolhendo sempre o bem, ajudar o próximo, entender o real motivo da nossa existência. Por que nós estamos aqui? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida, para ter um desencarne melhor do que o meu na última existência? Sofrer menos, acelerar o meu processo de evolução, estar cada vez mais próximo do meu objetivo e não fim. A gente não conhece o fim, a gente não sabe onde termina e se termina. Não temos propriedade para isso, não tem nada escrito, não tem estudo, não temos informação. Nós podemos vislumbrar, imaginar, mas certeza a gente não tem. Nós sabemos que precisamos caminhar, evoluir. Seremos perfeitos? Sim. E quando lá chegarmos? Não sei. A coisa continua. Mas de que maneira? Não sabemos. E até lá a gente tem um longo caminho. Porque como a gente falou lá, né, quando a gente conversou sobre as guerras, né, a gente viu que 1350 anos um espírito levou para sair de uma situação penosa, para entender que ele precisava trabalhar para o próximo, ser caridoso. 1300 anos. Quanto tempo nós vamos precisar para compreender, para entender? Será que na próxima virada nós teremos a oportunidade de estar no planeta Terra, de retornar para o planeta Terra? Quem pegou hoje, o dia de hoje, foi fabuloso. Amanheceu o sol, escureceu, ficou ruim, feio, achei que ia chover. No final da tarde, pelo menos na Chácara do Paraíso, não tinha uma nuvem no céu, pôr do sol fantástico. Olha o planeta que a gente tem. A oportunidade que a gente tem. Então, se a gente começar a dar valor às pequenas coisas que nos cercam, com certeza a gente sai da vida vitorioso. Mas a gente precisa acreditar nisso. Bom, espero ter trazido aí algumas reflexões. Agradeço o silêncio. Muita paz a todos.